Querida aluna, querido aluno, tudo bem? Na aula de hoje eu separei um dos temas mais importantes. Se não é o mais importante, toda vez eu falo isso, né? Mas é verdade, ó. A gente vai estudar hoje a parte da matéria chamada funções inorgânicas. E dentro das funções inorgânicas nós vamos estudar os ácidos. Que das 4 inorgânicas que eu separei para vocês, ácidos, bases, sais e óxidos, os ácidos de longe é a principal, é aquela que mais tem exercício, que mais tem conteúdo para a gente estudar. Então eu separei algumas partes. A primeira parte é a introdução, que é um ácido. Durante muito tempo, o senhor Svante Arrhenius separou as substâncias pelo grau de íons que ela liberava. Então ela chamava de eletrólito e não eletrólito. Tá? Até que ele descobriu quais eram esses íons liberados pelas soluções. E aí ele classificou esses grupinhos, né, chamados de funções inorgânicas, pela categoria de íons, pelo tipo de íons que se liberava. E para ácidos ficou o íon que hoje simboliza o meio ácido. Toda vez que eu quiser falar que eu tenho um meio ácido, eu vou falar que libera íons H+. Então íons H+ é o símbolo máximo do ácido. Então, toda vez que eu falar em um ácido, eu tenho que lembrar no H+. Se eu quiser falar que o meio está ácido, é só colocar o H+ lá. Essa é a representação, então, do ácido. Por isso, a teoria de Arrhenius, Svante Arrhenius, para ácidos é: ácidos em água liberam H+. Ou ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam H+. Como que isso funciona, professor, na prática? Funciona assim: você tem um ácido, por exemplo, HCl, também conhecido como ácido clorídrico ou muriático, que está no suco gástrico, tá? Então, dentro de você aí, ácido clorídrico. Ele libera H+ e Cl-. Tá, em quais condições? Quando está em água. Então, ele sozinho, o ácido dentro de um frasco, dentro de um recipiente, isolado quimicamente, não libera o H+. Ele, em meio aquoso, libera. Ele sofre um processo chamado de ionização. Por que ionização? Professor, tem hora que eu me confundo, ionização ou dissociação? Ionização, quando a substância não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente. Então aqui o composto é covalente e está sofrendo o processo de ionização. Tá? Quando a ligação já é iônica, isso vai acontecer em bases, isso vai acontecer nos sais. Aí a gente fala que existe uma dissociação. Tá? Então, de novo, ionização, quando o composto é um composto molecular, feito de ligações covalentes. Os ácidos são moleculares, então eles ionizam. H+, Cl-. O que aconteceu aqui? Você se lembra de ligações químicas? Aconteceu o quê? O hidrogênio perdeu o elétron, ou cedeu o elétron, ao cloro. Por isso que o cloro fica menos e o hidrogênio fica mais. Mais é para quem perdeu o elétron, é o cátion, e menos é para quem ganhou o elétron. A regra, então, do Arrhenius é que o ácido libera H+. Ponto. Acabou. Só isso, tá? Bom, vamos lá? E se esse ácido for um pouco mais complexo? Por exemplo, aqui eu tenho oxigênio. O que muda? Não muda nada. O ácido libera H+, então o íon H+ continua sendo liberado. E o NO3 fica menos. O O não vai se desmembrar, então você vai querer tirar o oxigênio dali, deixar N e O separado, ou 3O, ou 3NO, não tem nada disso. Você tem essa parte oxigenada, ela fica igualzinha, já é no ácido, você só mantém ela aqui, né, negativa. Tudo bem? Uma outra dica importante para dar para você. Isso acontece em meio aquoso. E a água é uma molécula com geometria angular, polar. Polar por quê? Porque esse lado do hidrogênio é um lado positivo e o lado do oxigênio é um lado negativo, que ainda tem 2 pares de elétrons disponíveis, ou melhor, não disponíveis para ligações covalentes normais, mas disponíveis para, quem sabe, uma ligação coordenada, também chamada de dativa, tá? Aí acontece o seguinte: esse H+, né, que está saindo daqui, ó, do ácido, ele fica livre aqui, em meio aquoso, podendo fazer uma ligação aqui, ó, chamada de coordenada, né, ou dativa, ou expansão elétrica, com o H+. Isso pode ser formado, né, pode representar uma molécula que a gente chama de hidrônio, ou hidroxônio. No lugar do H+, então, pode estar escrito H3O+. Então, se isso estiver escrito no lugar do H+, entenda que é a mesma coisa da água com H+. Então o íon hidrônio, ele pode representar o H+. Então eu volto aqui.
Arrhenius diz que liberam íons H+, então o lugar de H+, pode estar H3 ou mais. Entenda que é uma molécula de água com o H+, tá? O H+ se estabiliza aqui, né, junto com a molécula, formando o íon hidrônio ou hidroxônio. Tudo bem? O mais utilizado é esse, né? H+, Cl-, H+, NO3-. Bom, vamos para a próxima parte. Se todo ácido, segundo Arrhenius, tem que liberar o H+, o que todo ácido tem que ter? Todo ácido tem que ter um hidrogênio na estrutura. Então a estrutura de um ácido é o hidrogênio, seguido de um elemento que faz ligação covalente com ele. Eu não falei para você que a ligação aqui tem que ser covalente? O composto tem que ser molecular? Ligação covalente, para você que não lembra, é a ligação entre ametais, é quando tem compartilhamento de elétrons entre os átomos. Então, ó, eu tenho compartilhamento, podendo ter ou não o oxigênio. O oxigênio aqui, ele pode aparecer em alguns ácidos, como pode não aparecer. Tá? Isso já divide os ácidos em duas categorias, com oxigênio e sem oxigênio. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas acompanha, eu deixei aqui os ametais. Você lembra daquela linha de eletronegatividade? Dá uma revisada. Linha de eletronegatividade dos ametais. É bom porque nos ajuda a memorizar, a decorar os ametais. Né? Tem até aquela frasezinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Né? Então tá aqui. O hidrogênio vai estar no primeiro elemento do ácido. Perceba, todos os ácidos são escritos com hidrogênio ó, na frente. Depois aparece um desses ametais. Há outros, professor? Há outros, mas os principais estão aqui. E por último, pode ou não aparecer o oxigênio. Então aqui sem, aqui com oxigênio. A estrutura de um ácido é sempre essa. Daí, entendendo a estrutura de um ácido, juntando então tudo que a gente viu até agora, que um ácido libera H+, que esse H+, ele está ligado normalmente no ametal, que o composto é um composto molecular, mas sofre ionização. A primeira coisa que você vai ter que saber fazer de um ácido é a ionização. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a ionização de 4 exemplos, né? 4 ácidos diferentes. Lembrando que aqui já tem 2 e aqui eu estou estendendo mais 4. Então, o primeiro exemplo. Por que eu coloquei HClO3? Para você ver que não muda nada a regra da liberação do H+, quando está sem o oxigênio. Perceba, HCl, H+, Cl-. Tá, e o HClO3? H+, ClO3-. Lógico que o ânion é diferente. Uma coisa é ter Cl-, que é o ânion cloreto, outra coisa é ter o ClO3-, que é o ânion clorato. São 2 ânions diferentes, com estruturas, interações, tudo diferente. No entanto, eu quero que você mecanize, né, faça de forma mecanizada e entenda o processo de liberação de H+, e o resto menos. A mesma coisa aqui, ó, e se tem 2 hidrogênios, seja com oxigênio ou sem oxigênio. Então, esses 2 exemplos são combinados para mostrar isso. Se ele tem 2 hidrogênios, normalmente, na maioria das vezes, dos ácidos, salvo algumas exceções, ele libera o que tem. Então, ele libera 2H+. Não existe H2+ ou H2+ na carga. Cuidado com isso, não vai confundir, tá? 2 hidrogênios, 2 íons H+. 2 hidrogênios, 2 íons H+, independente se o ácido tem ou não oxigênio. 3 hidrogênios, 3 íons H+. Isso diferencia um ácido ser chamado de monoácido, diácido, triácido, tetrácido, é de acordo com o número de H+ que ele libera. Então, quanto H+ ele libera, a gente chama de hidrogênio ionizável. O H+ é hidrogênio ionizável. Quantos hidrogênios são ionizáveis é o quanto eu vou dizer da classificação de mono, de tri, tetra e por aí vai do ácido. Perceba os ânions. Os ânions eles são negativos de acordo com a quantidade de hidrogênio. Então, ó, detalhe, tem 2 hidrogênios, libera 2H+, e a carga do ânion é -2. A mesma coisa aqui, libera 2H+, a carga do ânion é -2. A mesma coisa aqui, libera 3H+, a carga do ânion é -3. O ânion é o que sobra, né? Então, tá aqui, libera H+, o que sobra é o negativo, é o ânion, de acordo com o número de hidrogênio que foi liberado. Escolham os ácidos, tá? Aqui eu escolhi o ácido clórico, sulfídrico, sulfúrico e fosfórico. Então eu escolhi esses, além do HCl, clorídrico e nítrico que eu já tinha feito aqui do lado. Perceba então o padrão, existe um padrão de liberação, ok? Então, por enquanto é só. Dissociação, teoria de Arrhenius, estrutura do ácido, já passado, tá? Faça exercícios, continue estudando. Bons estudos e até a próxima!